Rio de Janeiro, um dos estados brasileiros mais impressionante em belezas naturais e ricas histórias que são desconhecidas por muitos. Entre esse grande estado encontra-se a cidade de Niterói, uma cidade fundada em 22 de novembro de 1573 por um cacique indígena que tornou-se um dos maiores heróis da história do Brasil. Seu nome é Araribóia, um indígena da tribo dos Temiminó, que foi fundamental durante a conquista portuguesa da Baía de Guanabara, ao lutar contra os invasores franceses, em 1567. Entretanto, para compreendermos melhor essa história, temos que voltar um pouco no tempo. Araribóia era filho do chefe indígena Maracajá Guaçu, o principal chefe dos Temiminóis. Nesse mesmo contexto, em 1566, os Temiminóis, que viviam na ilha de Paranapuã, atual Ilha do Governador, acabaram sendo expulsos de suas terras pelos seus tradicionais inimigos tamoios, e dentre eles estava o Araribóia. Em vista disso, Araribóia e seu povo pediram ajuda aos portugueses e ao governador Vasco Fernandes de Coutinho. Aconselhado pelo padre Luís da Gran, decidiu convidar Araribóia e seu povo para mudarem-se para a capitania do Espírito Santo e logo enviou 4 embarcações para a viagem. Ao chegarem nas terras capixabas, Araribóia e os Temiminóis reorganizaram-se e fundaram uma aldeia, e também foram catequizados pelos jesuítas. A história conta que depois dele e seu grupo ter sido expulsos do Rio de Janeiro pelos seus rivais tamoios, ele acabou fundando a região de Carapina e tudo começou através da criação de sua aldeia, denominada de São João. Nesse mesmo período, Portugal enfrentava um problema bem preocupante, devido às invasões francesas no território brasileiro. Uma esquadra francesa tinha se instalado na Baía de Guanabara em 1555. Estava ocupando a ilha de Sergipe, atual ilha de Villagnon, onde no mesmo local instalaram um forte. A região da Baía de Guanabara era uma região estratégica para Portugal, o que proporcionava o controle de uma rota que direcionava ao Oceano Índico, além de também impedir possíveis interferências no tráfego das naus portuguesas, que circulavam pelo litoral brasileiro. Em vista disso, o francês Villagnon firmou uma aliança com os índios tamoios, com o objetivo de combater as forças portuguesas. Essa aliança entre franceses e tamoios resultaram em cerca de 70 mil homens posicionados nessa faixa do litoral. Esse acordo acabou impedindo que as forças portuguesas enviadas pelo governador-geral do Brasil, Mendes Sá, em 1565, conseguissem uma vitória contra os franceses. Com os territórios em um grave perigo, Mendes Sá manda vir do reino seu sobrinho Estácio de Sá e o incumbiu de adotar a mesma estratégia dos franceses, ou seja, buscar apoio de valentes indígenas. Em vista disso, quando a coroa de Portugal enviou ao Brasil seu terceiro governador-geral, Mendes Sá, com um contingente de soldados bem armados, para retomar a Baía de Guanabara dos franceses, os portugueses estabeleceram uma aliança com Araribóia, que havia sucedido seu pai na liderança dos povos Temiminóis. Nesse sentido, já havia um conflito existente entre as duas etnias indígenas, tamoios e temiminóis, o que acabaram favorecendo o interesse dos indígenas e dos portugueses.
Em detrimento dessa aliança, os portugueses conseguiram reunir um efetivo de cerca de 8.000 indígenas, conhecedores do território e inimigos tradicionais dos tamoios, o que ajudou os lusos a expulsar os franceses da Baía de Guanabara e derrotar a etnia rival. Ao retornar à Baía de Guanabara junto com os portugueses, os indígenas foram fundamentais na conquista da região. Araribóia foi o primeiro a entrar no baluarte do inimigo, no confronto de 20 de janeiro de 1567, em Uruçumirim, no atual Outeiro da Glória. Nesse contexto, Araribóia empunhava uma tocha, com a qual explodiu o paiol de pólvora e logo abriu caminho para o ataque. Em um episódio com contornos de lenda, Araribóia tinha atravessado as águas da Bahia apenas nadando, com o intuito de liderar o ataque. O confronto mais violento das batalhas ocorreu em 20 de janeiro de 1567, em Uruçumirim. Durante o conflito, uma flecha envenenada passou de raspão no rosto de Estácio de Sá, que acabou morrendo pouco tempo depois, vítima de uma infecção. Os ataques continuaram a prosseguir e as forças portuguesas e indígenas acabaram saindo vitoriosas do conflito, o que assegurou a sobrevivência da região e a consolidação de Portugal. Graças ao apoio de Araribóia e os demais indígenas, os portugueses conseguiram obter o controle sobre a Baía de Guanabara. Após a derrota dos tamoios, Araribóia converteu-se ao cristianismo e adotou o nome de Martim Afonso de Souza, em homenagem ao navegador português que comandou uma exploração portuguesa que alcançou a Baía de Guanabara algumas décadas atrás, em 1530. Como recompensa pelos seus grandes feitos, ele foi contemplado com o título de Cavaleiro da Ordem de Cristo, além de receber terras da coroa portuguesa. Primeiramente, ele recebeu um terreno no atual bairro de São Cristóvão, que ficava próxima à Ilha do Governador. Essa localização foi indicada na Carta da Baía de Guanabara, do cartógrafo Luiz Teixeira. A posteriori, em 1573, ele recebeu um terreno no outro lado da Baía de Guanabara, com a missão de proteger a região e a entrada da Baía. Essa região foi batizada pelos indígenas de São Lourenço dos Índios e é apresentada por muitos estudiosos como a origem e fundação da cidade de Niterói. Por volta de 1570, ele se casou com uma mulher indígena referenciada pelos termos da época como mameluca, por ser filha de um português e um indígena. O casamento foi descrito como um acontecimento memorável, uma festa com um grande banquete em que Araribóia partiu de sua aldeia com 6 grandes canoas e foi acompanhado por portugueses e os demais indígenas da sua tribo. A história conta que ele terminou seus dias em conflito com o novo governador-geral da repartição sul do estado do Brasil, Antônio Salema. Durante a cerimônia oficial de posse, tendo Araribóia se deslocado de Niterói até o Rio de Janeiro, ele decidiu se sentar de pernas cruzadas. Entretanto, essa postura acabou desagradando o governador, que imediatamente o repreendeu. Araribóia rebateu a tal repreensão e disse: "Minhas pernas estão cansadas de tanto lutar pelo seu rei, por isto eu as cruzo ao sentar-me. Se assim o incomodo, não mais virei aqui." Já idoso, ele voltou para a região de Niterói e acabou morrendo em 1589, provavelmente com 68 ou 69 anos. O motivo da sua morte ainda é um mistério. Algumas versões dizem que ele se afogou nas imediações da ilha de Mocanguê. Outras versões dizem que ele acabou morrendo vítima de uma epidemia, o que acaba comprovando-se devido a uma carta jesuítica datada do mesmo ano, que informava que Araribóia faleceu vítima de uma epidemia. Araribóia é homenageado através de prédios públicos do Brasil, nome de ruas e até monumentos que reconhecem a história desse valente indígena que não só fundou uma cidade, e sim fez parte de algo ainda maior,
a defesa e fundação desse rico e diverso Brasil.